Um Lugar Silencioso, ou A Quiet Place, é dirigido pelo John Krasinski, estrelado por ele e pela Emily Blunt. Na trama, uma família tenta sobreviver em meio a criaturas que caçam com base na sua audição. Dessa forma, eles precisam se manter no maior silêncio possível, pois qualquer barulho pode matá-los. O John Krasinski ele é mais conhecido pelo seu papel em The Office e ele protagoniza o filme junto com a Emily Blunt, que é a sua esposa na vida real. E os dois estão incrivelmente bem, ele tá ótimo, não só dirigindo como também atuando, e a Emily Blunt também não fica para trás. Inclusive pelo fato da trama envolver o silêncio, os dois atores eles falam em libras em quase todo o filme. Então eles ficam muito restritos porque eles não falam de fato. Então eles trabalham muito bem a sua linguagem corporal e as suas expressões para passar o peso dos seus personagens. E os dois atores conseguem fazer isso com maestria. O John Krasinski na direção, como eu falei, e ele tá muito bem, ele tem uma câmera muito segura. Ele faz uso de bons ângulos e travelings para construir toda a atmosfera de tensão que fica em torno desses personagens durante o filme inteiro. Ele sabe muito bem valorizar todos os elementos do cenário e também o elenco para criar essa tensão e deixar você na ponta da cadeira tentando entender o que está acontecendo, isso logo de cara na cena inicial. Mas sabe, a decisão é trabalhar os 2/3 iniciais do filme na subjetividade, nada expositivo demais, isso até também pelo fato de muitos diálogos ali serem ausentes, né? Eles estão sempre conversando em libras, então os diálogos são bem restritos. Provavelmente também por causa de uma questão orçamentária que guarda muito bem o visual das criaturas. A gente nunca vê ela com muita clareza aqui no filme. A gente tem uma noção básica do tamanho e do que elas são, mas a gente não consegue entender tudo. Ele também opta por bastantes takes noturnos, que são geralmente para disfarçar o CGI, e que apesar de a gente ter bastante disso, não atrapalha em nada o filme. Vou aproveitar aqui também para pedir para você já deixar o seu like no vídeo e se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever. Aliás, o Krasinski ele escreveu o roteiro também com outros 2 roteiristas e já na cena inicial ele já toma algumas decisões muito ousadas que ditam todo o tom do longa. A gente consegue entender basicamente, digamos, a regra do jogo que se aplica aqui, que é o fato deles tentarem restringir o som ao máximo, isso não só falando em libras, como também criando um caminho de areia por quais eles andam, para evitar barulhos durante os passos. E eles deixam claro realmente que há consequências, qualquer barulho ali é mortal. É muito importante também o modo como ele escolhe construir todos os elementos da trama, que são cheios de detalhezinhos, para que a gente consiga comprar aquilo como uma coisa real. É bem plausível o fato, por exemplo, dos personagens já falarem em libras desde o começo do filme, desde quando essas criaturas surgiram, porque a gente tem um dos personagens que tem problemas auditivos, então a gente consegue notar isso por um take bem claro na orelha da pessoa que usa um aparelho, então a gente já consegue entender por que eles já sabiam falar em libras e por que essa é basicamente a única família que conseguiu sobreviver. Devido a trabalhar dessa forma, a primeira parte do filme ela usa muito jumpscare, mas não chega a atrapalhar porque existe uma boa construção de tensão aqui e meio que não tem como ter outros tipos de terror nesse momento. Já no final ele vai para outro tipo de terror, ele aposta um pouco mais no conflito e perde um pouco da subjetividade, mas não chega a ser um problema. Aliás, a virada do segundo para o terceiro ato é uma cena protagonizando a Emily Blunt que é muito bem feita, me lembrou um pouco também o filme Premonição, onde você vai vendo cada detalhezinho acontecendo e você fica pensando que vai dar uma merda. E aí você já fica com isso sem fôlego. É muito bom. E a atuação dela é a cereja do bolo da cena, onde é muito claro que você tá vendo, mas você não consegue conter o susto. Aliás, faz muito tempo que eu não fico tão agoniado no cinema quanto eu fiquei com Um Lugar Silencioso. Apesar dos bons elementos, que ainda tem alguns probleminhas. Na verdade, ele demonstra ter uma mão muito boa na direção, mas ele erra em alguns elementos que são importantes para o cinema de terror, como por exemplo, a trilha sonora. Eu senti durante vários momentos do filme que a atmosfera que ele cria seria muito melhor se ele apostasse no silêncio. Isso é, o filme ele tem todo esse trabalho para manter, deixar claro a importância deles ficarem quietos, mas a gente tem ali uma trilha sonora que toca em diversos momentos para conduzir o espectador pela atenção. Só que eu acredito que a trilha sonora foi mal aproveitada, porque ela mais incomoda do que ajuda nesse ponto. Só a situação que eles já estavam ali, só a atuação da Emily Blunt, do Krasinski e toda a questão da família estar ali, digamos, ilhada no meio dos bichos e não tem exatamente para onde ir e quase não pode fazer barulho nenhum. Só isso já é suficiente para criar tensão. Isso se prova em alguns momentos onde ele realmente aposta no silêncio e você acaba ficando mais tenso do que quando a trilha sonora está tocando. A gente tem também um elenco infantil aqui que não chega a comprometer em nada, na verdade eles estão muito bem.
mas eles ficam ali naquela base de atores mirins, e no filme de terror eles basicamente têm o papel de ficarem assustados. Esses atores são desconhecidos do grande público, e é como eu falei, eles não chegam a ser sobressaídos, eles também não comprometem em nada e cumprem muito bem as suas funções na trama. O John Krasinski já tinha mostrado que ele era um bom ator, ele tem um timing cômico impecável que ele mostra no The Office, e aqui ele mostra um outro lado dessa atuação dele. E a Emily Blunt, ela já tinha se garantido em outros papéis, e aqui ela retorna, mostrando ali toda a presença que ela tem. E o John Krasinski, como diretor, também não me decepcionou em nada. Ele tem uma câmera muito segura, ele sabe muito bem usar ângulos, ele constrói de uma forma que eu já vi outros diretores mais veteranos não saberem construir da mesma forma toda essa atmosfera, e para um filme de terror caiu como uma luva. Eu vejo muito potencial na direção dele e eu espero ver outros filmes no futuro onde ele dirija e que ele seja um cara que vá crescendo nesse cinema, né? Ele já é um bom ator, já me conquistou como ator, e agora como diretor ele tá muito bem. Para mim, Um Lugar Silencioso se garantiu e leva 4 estrelas. Mas você, tá ansioso por esse filme? Qual é a sua expectativa para Um Lugar Silencioso? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de acessar as redes sociais. Obrigado por assistirem, valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.